Fala galera, tudo bem? Hoje eu começo uma nova série de vídeos onde eu me proponho assistir um TED Talk por dia e compartilhar os insights mais importantes que eu tirar de cada um deles. A ideia é trazer conteúdo sobre negócios, autoconhecimento e, enfim, compartilhar os insights. E o melhor jeito que eu pensei de fazer isso foi começando essa sequência com um dos TED Talks mais assistidos de todos os tempos, que é o How Great Leaders Inspire Action do Simon Sinek. E uma coisa que eu gosto nele é que, apesar de todo mundo conhecer ele por causa dos TEDs, como palestrante, como escritor, ele trabalhou na agência do lendário David Ogilvy, ele atua como professor na Columbia University, ele está nos boards de algumas empresas, então ele é muito experiente em termos de negócio. E aí esse talk dele, né, começa com uma pergunta que eu acho muito simples, mas muito boa. Por que empresas como a Apple ou pessoas como Martin Luther King, os irmãos Wright fizeram o que fizeram? Porque certamente eles não eram os únicos que tinham aquelas características, ou eles não eram, sim, né, super especiais. E ele se propõe a questionar assim que, com certeza, o Martin Luther King não era o único grande orador que sofreu na América pré-direitos civis. Os irmãos Wright não eram os mais inteligentes e nem mesmo os mais bem financiados da sua época. Então, como essas pessoas e essas empresas fizeram o que fizeram? E ele afirma que existe um padrão entre os grandes líderes, um padrão que diz como eles pensam, como eles comunicam e como que eles agem. Esse é o conceito do Golden Circle. E o Golden Circle, basicamente, ele é composto por três camadas. A camada mais externa, que é a camada do o que fazemos, e é algo que todas as empresas sabem, né? Com certeza. Depois você tem a camada intermediária, que é a camada do como fazem, e é a proposta de valor. E ele diz que algumas empresas conhecem isso. E a camada mais interna de todas é a por que fazem, que seria a causa, a crença, o motivo pelo qual você acorda todo dia de manhã. E aí ele afirma que a maioria das pessoas e empresas se comunicam usando esse Golden Circle de fora para dentro. E aí no vídeo ele traz o exemplo de como seria a comunicação da Apple, que é totalmente contrária, né? Mas seria de fora para dentro. Seria algo como, vou parafrasear ele aqui, né? Nós fazemos ótimos computadores. Eles são lindamente projetados, fáceis de usar e têm uma interface amigável. Quer comprar um? E aí ele diz que, em contraponto, os líderes eles se comunicam de dentro para fora. Que na comunicação da Apple é algo como: tudo que fazemos, nós acreditamos em desafiar o status quo. Nós acreditamos em pensar de forma diferente. A forma como desafiamos o status quo é fazendo nossos produtos muito bem projetados, fáceis de usar e com uma interface amigável. Acabamos fazendo excelentes computadores. Quer comprar um? E aí eu acho que aqui está o primeiro grande insight desse talk. É que o objetivo não é fazer negócios com todos que precisam do que você tem, mas sim fazer negócios com quem acredita no que você acredita. Tem uma grande diferença aí, né? E aí, para mim, o segundo insight desse talk é quando o Simon Sinek diz que ele acredita que isso tem uma explicação biológica, não psicológica, biológica, porque o cérebro ele se comporta até da mesma forma que o Golden Circle. A parte externa é o equivalente ao que? É o nosso neocórtex, e ele controla o pensamento analítico, racional e a linguagem. Por outro lado, a parte interna do nosso cérebro é o sistema límbico, que controla a tomada de decisão e não consegue se comunicar, não tem capacidade de se expressar. E é por isso, inclusive, que muitas vezes, diante de todos os dados e fatos, a gente diz: eu sinto que essa não é a decisão correta, ou a gente diz: eu tomei essa decisão porque eu segui meu coração, eu segui a minha alma. A gente usa essas palavras justamente porque o sistema límbico não consegue se comunicar. E aí o grande insight é que a melhor forma de gerar conexão com as pessoas é mirar no porquê a gente faz, e não no o que a gente faz, porque a gente mira sim o centro de tomada de decisão do nosso cérebro. E o terceiro e último insight, que eu gosto muito, é como o Simon Sinek conecta o Golden Circle com a lei da difusão da inovação. Essa lei ela classifica a população em 5 categorias, numa curva, né? Os primeiros 2,5% da população são os inovadores, depois você tem um grupo de 13,5% das pessoas que são os early adopters, depois os 34% são a maioria inicial que adota alguma coisa. Aí você entra para os retardatários, que são os 34% a maioria tardia, e os últimos 2,5% lá, os retardatários no consumo.
E a grande questão que ele diz é que você só vai conseguir atingir o mercado de massa depois que você tiver 15, 18% de market share. Ou seja, você precisa dos inovadores early adopters para conseguir expandir seu negócio. E esse grupo inicial, ele sempre está comprando pela intuição. Eles compram aquilo que é alinhado à visão de mundo, ao que eles acreditam. Enquanto aquela maioria inicial ali de 34% só vai comprar pelo quê? Depois de alguém ter de fato experimentado e comprovado aquelas coisas que são boas. Então assim, se você fala o que vendem, está comunicando com um grupo de pessoas que não vai dar esse salto de fé por você. Por isso que é tão importante comunicar o porquê você vende. Porque assim você consegue captar e atingir, se comunicar com a maioria inicial que você precisa para realmente levar seu produto para o mercado. Pessoal, esse foi o primeiro vídeo da nossa série, eu espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente tem mais. Até lá, valeu!